O depoimento do Ramagem fragiliza ainda mais esse julgamento show que tenta criar uma narrativa de um suposto golpe do 8 de janeiro. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê que saiu aqui na Gazeta do Povo, Ramagem nega ter usado a BIM para monitorar ministro do STF em depoimento a Moraes. O deputado federal Alexandre Ramagem afirmou nesta segunda-feira que não usou a Agência Brasileira de Inteligência para monitorar ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, após o tenente-coronel Mauro Cid Ramagem presta depoimentos ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz as oitivas do chamado Núcleo Crucial, o núcleo 1 da suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. No início da oitiva, o ex-diretor da ABIN negou as acusações e disse que provará sua inocência. Entendo que não há veracidade nas imputações de crimes. Estamos aqui para demonstrar a inocência, declarou o deputado. Ele reforçou que as anotações encontradas em seus equipamentos sobre supostas fraudes nas eleições eram de uso privado e não foram compartilhadas com outras pessoas. É importante a gente levantar a fragilidade do porquê que eles estão colocando o Ramagem em todo esse inquérito aí, nesse julgamento. Na verdade, ele não teve envolvimento, não teve menção na questão do 8 de janeiro ou questão de minuto de golpe e nada disso. O que acontece foi que eles viam o Ramagem como um cara forte na questão da direita, tinha um envolvimento sim com o Bolsonaro e eles fizeram aquilo que a gente está vendo que é bem comum para o STF, né? Que é a pesca probatória. Quando eles fazem uma acusação, normalmente por conta de alguma matéria que saiu na mídia, e aí buscam os celulares, laptop, tablet também que, porventura, esses acusados teriam em posse e começam a vasculhar e tentar investigar tudo que tivesse ali. No caso daqui do Ramagem, eles encontraram apenas algumas anotações sobre as urnas eletrônicas, mas isso lá de 2021, né, quando estava realmente ventilando aquela questão de uma PEC para poder colocar o voto auditável. Ou seja, não tem nada a respeito de minuta, sobre 8 de janeiro, sobre tentativa de golpe, nada, absolutamente nada. Mas eles colocaram isso como se fosse suficiente para colocar ele nesse inquérito. E o mais importante sobre tudo isso, ele não divulgou nada a esse respeito. São arquivos que ele tinha lá, que eram arquivos pessoais que ele sequer enviou para qualquer um. Segundo ele, essas anotações encontradas pela Polícia Federal tratavam da proposta de emenda Constituição ao voto impresso auditável, uma bandeira do ex-presidente Jair Bolsonaro que foi rejeitada pela Câmara em agosto de 2021. Ou seja, no trabalho dele, como deputado, ele tinha essas anotações e eles usaram, os jagunços da PF usaram essas anotações para poder colocar ele como se fosse parte desse núcleo aqui. Outro ponto que é importante, né, que algumas pessoas também levantam que ele foi colocado nesse inquérito justamente para poder colocar como prerrogativa de função e levar esse julgamento ao STF. Então precisava colocar um deputado federal que tivesse ativo ainda, que ainda tivesse no seu mandato, para poder justificar o julgamento no STF. Mas aí o próprio STF também já fica mudando essas jurisprudências, né? Jurisprudência de ocasião, essa que é a verdade. Então eles já colocaram como ex-presidentes também podem ser julgados pelo STF. Isso não era o que vinha sendo utilizado até o momento, né? Que ex-presidente já não está mais no seu cargo, não é mais presidente, então a vara adequada seria a primeira instância. Só que aí eles mudaram isso para justamente pegar e jogar o Bolsonaro no colo desse pessoal que precisa, né, da prisão do Bolsonaro. São documentos pessoais privados, não houve difusão de qualquer encaminhamento, qualquer desses documentos. Era algo privado, com opiniões privadas minhas, disse sobre as críticas ao sistema eleitoral encontradas durante a investigação. E é claro, a própria mídia tenta distorcer, né, que ele falou que nenhum dos tweets que eu cheguei a fazer, né, nenhum desses apontamentos que eu fiz no X, era sobre opinião de ir contra o sistema jurídico, ou contra o sistema vigente, contra a democracia, nada disso. Só que a mídia, né, precisa distorcer, porque se eles forem publicar apenas os fatos, né, acaba que não tem nada, né, só cortina de fumaça, é um pastel de vento. E aí eles distorceram falando que não, olha só, o Ramagem falou que os tweets dele não representam a opinião dele. Não, eles distorceram. Os tweets mostram que ele não tem essa opinião de ir contra o ordenamento jurídico, ou contra as instituições, ou contra o Estado Democrático de Direito, e nada disso. Os tweets apenas comprovam isso. Mas eles precisam, né, precisa distorcer para poder enganar as pessoas, né? E muita gente acaba caindo nessa. O senhor escrevia uma carta para o presidente e não enviava? Perguntou Moraes. O deputado reiterou que se tratava de um documento pessoal que não foi enviado ao Bolsonaro. Em nenhum momento eu estava aqui querendo ir contra a institucionalidade, as instituições e os poderes, só sugerindo uma via de contestação regular, acrescentou. Que é óbvio isso, né? Mas
como eles não têm absolutamente nada, qualquer coisa que ele fala, não, pega uma coisa assim, mas a gente viu naquela questão do vaza-toga, né? Sempre que eles eram contra alguém, ou uma revista, ou uma pessoa que ficava tecendo opiniões mais ácidas, seja criativo, encontre uma opinião aí e tenta colocar aí pra servir como um inquérito. Então eles tentam usar da criatividade e depois vêm justificando em cima disso, né? E sobre a questão da ABIN paralela, ele destacou que a cúpula da ABIN jamais atuou contra autoridades e atribuiu qualquer irregularidade a uma eventual ação isolada de servidores. O ministro Luiz Fux questionou o deputado se existem arapongas autônomos, entre aspas, que fazem o que querem na ABIN. Ramagem disse que tinha a mesma dúvida e quando assumiu a agência fez um pente fino de tecnologias e trouxe um período da Polícia Federal para prova de conceito, porque viu que os servidores andavam com objetivos próprios, o que na verdade, né, é muito comum, né? É aquilo que a gente conhece como abuso de autoridade, né? Basta o cara ser, ou síndrome do pequeno poder. Basta o cara estar atuando em um órgão de uma certa relevância, ele vai utilizar o aparelhamento ali público para os objetivos próprios. A gente vê isso em prefeituras, vê isso na polícia, vê isso no judiciário e em qualquer outro órgão aí. O cara tem um pequenozinho poder ali, ele quer utilizar isso ao favor dele. E é, na verdade, bem comum. Bom, a gente vê que na maioria do que a gente vê aqui são, como eu tinha comentado, né, é um pastel de vento, eles não têm nada para manter o Ramagem nesse julgamento, é só uma justificativa para poder colocar como fórum de prerrogativo de função e tudo, para poder jogar no STF. Já foi mostrado e é mais uma forma de descredibilizar esse julgamento show, esse circo que o Xandão tá tentando fazer aí, porque eles precisam da prisão do Bolsonaro para justificar todos os erros do passado. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.